Para os laboratórios que realizam algum exame, o trabalho inicia na triagem. Então, lá, depois que cadastra a requisição, na triagem, alguns exames eles são encaminhados para a rede nessa segunda aba, ou seja, aqueles que vão para o LACEN, e aqueles que serão realizados pelo laboratório, como por exemplo a baciloscopia para tuberculose, a gente tem aqui embaixo alguns exemplos, esses deverão ser aprovados para que eles sejam encaminhados para a área de resultado. Então, a gente seleciona os cadastros. Eu estou selecionando aqui todos de baciloscopia para tuberculose. E aí é só clicar em aprovar. Confirma para aprovar os exames. E eles irão sumir daqui, sendo encontrados na área de entrada de resultado. Processo, aqui em processo, entrada de resultado. E aí eles estão todos aqui, ó. E aí como a gente faz para colocar o resultado? A gente vai clicar em um deles. Então, eu estou vendo aqui que é Josefa da Silva 2. O número da requisição dela, terminando com 11. Esse aqui também termina com 11, também termina com 11. No entanto, se a gente olhar aqui, são amostras diferentes, ó. Amostra única, segunda amostra e primeira amostra, tá? O status aqui, todos estão exame em análise, porque a gente já aprovou, né, lá na triagem. Então, tem como diferenciar um do outro, tá? Então, lembrando que para cada amostra a gente, né, tem um resultado. Então, a gente vai selecionar aquele que a gente está querendo colocar o resultado e clica em registrar resultado. Em registrar resultado, ele vai abrir essa janela, onde a gente pode colocar aqui um número interno. Esse número interno é de decisão do município, do laboratório. Coloca se quiser, ele não é o campo obrigatório, tá? Kit também não, lote também não, e nem reteste, tá? A data de início também não é obrigatória. E a data de fim seria a data de hoje, é a data que a gente está terminando, está colocando o resultado. E aqui embaixo, na parte de resultados, nós temos, quando clicar aqui na setinha, a gente tem várias opções de resultado para colocar lá no campo, a depender do que a gente encontrou no microscópio. Então, é só escolher um deles. Eu vou botar como ausente. Ele já coloca aqui o número 1. O aspecto da amostra também é importante. Vou botar aqui saliva. Se tiver alguma observação, pode colocar aqui nesse campo também. E aí é só registrar. Pronto. E aqui ele aparece de verde, olha, já com o status resultado cadastrado. A gente vai fazer isso com todas as amostras, com todos os cadastros. Quando vocês quiserem pesquisar, pode colocar o número da requisição aqui nesse campo, que é esse número aqui da requisição, e o sistema vai filtrar para vocês encontrarem o paciente de vocês. Ou pode também filtrar pelo nome do paciente, só clicar aqui nessa setinha no lado, vai até filtro e clica, e é só escrever o nome do paciente, da mesma forma que ele foi cadastrado. Ou também pode fazer o filtro pelo número de requisição, só colocar o número, ele também filtra. Tá? Vamos colocar com mais um. Então, seleciona o exame, lembrando que tem sempre que correlacionar com o número da amostra. Clica em registrar resultado, coloca o resultado, a da primeira data do fim, dia 19, o resultado que deseja, o aspecto da amostra e clique em registrar. Dá ok, e ele também muda lá o status para cadastro, resultado cadastrado. Feito isso, a gente vai agora para a parte de liberação por exame. É onde o analista ele vai liberar o resultado. Então, liberação por exame, aparece os dois lá que a gente acabou de colocar os resultados. Inclusive, ele dá o resultado aqui no cantinho, né, a ausência, a data que foi, né, recebida, ou seja, a data que a gente colocou, que a gente aprovou lá na triagem, que foi hoje também.
tá? E aí a gente pode conferir esse resultado, a gente clica em um deles, no que a gente quer visualizar, na verdade, clica em visualizar resultado, o laudo vai estar aqui, e aí vocês podem conferir com o resultado que vocês têm, e depois, estando tudo correto, é só liberar o resultado. Confirma que sim, e esse resultado foi liberado. Vamos supor que esse resultado não esteja correto. Então é só voltar lá na entrada de resultado. Ele tá aqui, ó, ele é o primeiro. Vocês podem fazer o filtro também, ou fazer o filtro por aqui pela setinha. Seleciona e registra o resultado de novo. Ele vai abrir novamente a tabela da gente colocar o resultado. E aí é só alterar para o resultado que quer e registrar novamente. E aí ele altera o resultado anterior. E aí vai liberar o resultado agora em liberação por exame. Em liberação por exame é só selecionar ele, visualizar de novo. Visualizou, tá tudo correto, tá tudo ok dessa vez, pronto. Então nós vamos liberar o resultado. Clique em liberar o resultado, confirma que sim, e o resultado está liberado. Mas ainda não acabou, nós temos o último passo, que é a liberação por paciente. Em liberação por paciente é muito importante, porque nós iremos fechar a requisição. A requisição, o município, o laboratório, ele abre e ele também tem que fechar. Então, quando esse resultado, quando esse cadastro estiver com todos os resultados já tudo pronto, tá tudo ok, então ele precisa ser fechado, precisa ser concluído. Todos esses que vocês estão vendo aqui, eles estão como não disponíveis porque ainda falta exame para fazer. Vamos testar um. Então, vamos supor essa Maria dos Santos aqui. Então, eu selecionei ela foi cadastrada no dia 12 de março de 2020 e está como não disponível. Por que está não disponível? Vamos verificar. Clica aqui em ver detalhe. Quando abrir, a gente vai direto lá no exame solicitados. E aqui aparece, olha. Eu tenho 2 exames aguardando triagem e somente um foi liberado. Então, ele realmente está não disponível. Quando eu tiver com tudo com o resultado liberado, os 3 exames, aí sim ele vai aparecer nesse campo aqui, nessa coluna, como disponível para fechar. Estando disponível para fechar, é só selecionar e clicar em fechar a requisição. Aqui também tem um filtro que a gente pode colocar os disponíveis e os não disponíveis. Eu coloquei o filtro de disponível e não apareceu nenhum. Então significa dizer que todos os cadastros, todas as requisições estão faltando algum exame. Então por isso que está tudo não disponível. O laboratório precisa fechar as requisições no prazo máximo de 3 meses. Não pode deixar mais de 3 meses essa requisição no sistema GAL. Se não tiver resultado, ou se tiver na triagem e não tiver mais essa amostra tem que ser descartada. Aliás, essa amostra não, esse cadastro tem que ser descartado. Então lá na triagem a gente tem a opção de descartar. Então vamos supor que eu tenho aqui, eu não vou mais fazer esse exame aqui número 4. Essa requisição número 4, ela está repetida, um exemplo. Então eu vou selecionar ele e vou descartar. Seleciono uma opção. Por que eu estou descartando? Eu vou colocar aqui como amostra contaminada. Posso colocar uma observação. Vocês vão colocar o mais adequado e descartar. A outra número 4 também. Então eu seleciono ela e clico em descartar. Seleciona qual a opção mais adequada. Cadastro incorreto da amostra. Aqui eu estou repetindo, mas não precisa repetir. Aqui você pode colocar qualquer outra observação. E clique em descartar. Então, se estiver na triagem, tem que descartar. Se ela estiver na entrada de resultado e vocês não têm esse resultado, vocês não vão fazer mais esse exame, então também tem que descartar. Então, vamos supor esse daqui, número 11, de Josefa da Silva 2 também. Então, eu não vou mais fazer esse exame, então seleciona ele e clica em descartar. Seleciona qual
qual a opção que vocês querem. Vou botar cadastro incorreto de novo. Coloca a observação e descartar exame. Ok? Então, depois que cadastrou, que aprovou na triagem os exames, que colocou os resultados aqui na caixa, na entrada de resultados, liberou o exame, a gente tem que fechar a requisição na liberação para o paciente. Então, quando a gente clica lá, aparece esses exames aqui, esses cadastros, na verdade, e com a data de cadastro, e aí a gente tem que verificar os que estão disponíveis para fechar. Então, eu posso selecionar o exame que já está aqui disponível, ou seja, eles já estão com essa requisição já está com todos os cadastros, todos os exames concluídos, já estão tudo liberado. Então, eu seleciono ele e fecho a requisição. Se tiverem todos disponíveis, vocês também podem selecionar todos aqui e fechar a requisição. Então, é só selecionar lá o que a gente deseja fechar e clicar em fechar a requisição. Confirma que sim. A requisição foi fechada com sucesso. Esse trabalho tem que ser feito sempre que tiver requisição disponível para fechar. A gente não pode deixar esses exames não disponíveis aqui. Então, tem que ter um prazo máximo de 3 meses para fechar. A gente tem que estar sempre investigando por que ele está aberto. Então, nós temos aqui João Dengue 1. Então, foi cadastrado no dia 31 de julho de 2019. Então, já tem muito tempo. Então, a gente tem que verificar por que ele está não disponível. Então, é só voltar lá no Ver Detalhe, ir lá em Exames Solicitados, e aqui a gente vai ver por que ele está não disponível. Então, esse daqui tem exames para encaminhar para a rede, tem exame e análise, tem resultado cadastrado, não tem nenhum liberado. E ele só aparece disponível depois que tiver com tudo liberado. Quando todos os exames estiverem liberados, ou tiver cancelado, descartado, aí sim ele vai aparecer aqui como disponível. E é só selecionar e fechar a requisição.